Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Química Inorgânica e esse é o último vídeo sobre teoria do campo cristalino. Hoje nós vamos aplicar essa teoria para descrever complexos em geometrias diferentes da geometria octaédrica. Bom, para hoje eu vou dar continuidade com a minha canequinha monstro do Mickey. Vou continuar usando ela. E para as últimas aulas eu tenho mais algumas ali para mostrar para vocês de novas, tá ok? Chega de conversa. Fecha todas as abas, desliga o celular, coloque não me perturbe, pois estarei em uma aula muito importante. A nossa aula começa agora. Gente, então nós já vimos os aspectos físicos que estão por trás da teoria do campo cristalino. Nós já vimos que quando eu estou numa geometria octaédrica, o meu complexo ele vai se desdobrar dessa forma, os orbitais D dele. E nós vimos na última aula que se eu quebrar a simetria, alongando ou comprimindo as ligações ao longo do eixo Z, eu vou ter uma pequena mudança nesse desdobramento. Hoje nós vamos aplicar para complexos de geometria quadrática plana e geometrias tetraédricas, que são geometrias muito importantes também em química de coordenação. O princípio básico é sempre o mesmo, tá, gente? Toda vez que o meu ligante estiver próximo do orbital, aquele orbital sobe energia. E aqueles orbitais que estiverem mais afastados dos ligantes, aqueles orbitais vão descer de energia. É isso que a gente vai usar o tempo todo para poder discutir os desdobramentos. Então, o foco hoje vai ser tetraédrico e quadrático plano, que são outras geometrias importantes em compostos de coordenação. Então, o primeiro caso que a gente viu é um caso do complexo octaédrico, onde eu vou ter todos os ligantes à mesma distância do meu centro metálico. Nós vimos que quando eu provoco um alongamento ao longo do eixo Z, os orbitais que possuem alguma componente em Z, eles vão ser mais estabilizados dos que os que têm componente em X e Y. Eu posso pensar que o complexo quadrático plano é uma situação limite onde eu estou alongando os ligantes em L, levando eles para o infinito, de modo que vai ser um caso extremo do alongamento em Z. Então nós já vimos que complexo octaédrico, o meu desdobramento é esse. Os orbitais aqui é G, T2G e é G. Quando eu faço o alongamento em Z, o orbital dz2 abaixa, o orbital dx2 menos y2 sobe. O orbital d de xz e o dyz abaixa, o d de xy aumenta. E se eu levar agora ele para o infinito, tirar os dois ligantes em Z? Esse orbital dz2, ele desce mais em energia, vai passar o orbital d de xy, que vai aumentar um pouco a energia, porque agora os meus ligantes estão apenas no plano x e y, e o dx2 menos y2 vai ser o orbital de energia mais alta. Então essa aqui vai ser o desdobramento num campo quadrático plano. Essa diferença de energia aqui do d de xy e o dx2 menos y2 é o que num complexo quadrático plano a gente chama de 10dq. Vai equivaler, vai ser comparável com essa quantidade de energia aqui. Então, com base nesse desdobramento, fica dessa forma aqui. E aí a gente consegue entender por que complexos de configuração eletrônica D8, complexos à base de níquel, paládio, platina, eles tendem a assumir uma configuração quadrático plano. Porque é a situação onde você vai ter a maximização da estabilização. Olha só, você tem os 8 elétrons nos orbitais de energia mais baixa. E esse orbital dx2 menos y2, que é o de energia mais alta, ele vai ficar vazio lá em cima. Então, configuração eletrônica D8 favorece demais geometria quadrática plana por causa dessa estabilização que vocês estão observando aqui. É o níquel, a platina, vai ser o irídio, vai ser o ouro, todos os metais que assumem configuração eletrônica D8. O níquel, às vezes, ele não vai ser quadrático plano, ele vai ficar tetraédrico, porque o níquel é muito pequenininho. E aí, para diminuir a repulsão ligante-ligante,
ele acaba desdobrando, ficando em tetraedro. Mas para os outros todos, a geometria mais comum é a quadrática plana. Bom, e o que acontece agora quando eu tenho complexos tetraédricos? No caso do tetraedro, a gente pode imaginar que eu vou ter o meu metal no centro de um cubo e os meus ligantes estão se aproximando através dos vértices alternados desse cubo. Então tá vendo? Tem um ligante aqui, um ligante aqui, um ligante aqui e um ligante aqui. Nessa configuração, gente, nenhum ligante está na direção de um orbital, nenhum deles. No entanto, eles vão estar agora mais próximos dos orbitais das bissetrizes e mais afastados dos orbitais dos eixos. Aqui você consegue ver ó, o orbital DZ2 aqui. Tá vendo como os ligantes estão bem afastados dele? Mesma coisa para o orbital DX2 menos Y2. Então agora ele vai inverter em relação ao octaedro. O octaedro, os orbitais DX2 menos Y2 e DZ2, eles aumentavam em energia. No tetraedro, ele abaixa em energia. Os orbitais DXY, D de YZ e D de XZ, eles vão aumentar em energia. Então ele é exatamente o contrário do que a gente observa para o octaedro. Esses orbitais que abaixam em energia, eles vão ser chamados de orbitais E. E os que aumentam em energia, eles vão ser chamados de T2. Observe que não é mais EG e não é mais T2G. Por quê? Se vocês se lembrarem, o G deve-se à presença de um centro de inversão. E no tetraedro não existe um centro de inversão. Então não tem G para nenhum deles. Vai ser E e T2. Essa diferença de energia entre o orbital E e o T2, ele é chamado de 10dQ do tetraedro. Tem um Tzinho aqui para indicar que é o tetraedro. Ou muitas vezes pode ser chamado também de delta de tetraedro. O delta com o Tzinho minúsculo lá, para indicar, para reforçar que é um tetraedro, ok? Gente, o 10dQ do tetraedro, ele é bem menor que o 10dQ do octaedro. Usando argumentos de eletrostática, pode-se provar que é 4/9 do 10dQ do octaedro. Por que isso acontece? Bom, primeiro, porque nenhum orbital aponta na direção do ligante. Esse é um dos motivos. Outro motivo é que você só tem 4 ligantes gerando um campo. No octaedro eram 6. Uma outra razão. Por consequência disso, como o ΔQ do tetraedro é pequeno, você não vai ter complexos tetraédricos com spin baixo. O ΔQ é sempre pequeno, então ele vai ser sempre de spin alto. Existem pouquíssimas exceções descobertas, inclusive, muito recentemente. Então a tendência é que eles sejam de spin alto, tá ok? Gente, esses aqui são outros campos, outros desdobramentos que podem surgir quando você tem outras geometrias de complexo. Claro, a gente não precisa saber isso de cor, a gente vai precisar trabalhar mais com 10dQ do tetraedro, com o desdobramento do tetraedro, do octaedro e do quadrático plano. Mas, por exemplo, a gente consegue entender por que uma bipirâmide trigonal vai ter esse desdobramento. Por que o DZ2 numa bipirâmide trigonal é o de mais alta energia? Porque numa bipirâmide trigonal eu tenho 3 ligantes no plano XY e eu tenho 2 ligantes no eixo Z. Então é esperado que esse orbital deste Z2 aqui seja um orbital de energia mais alta. Olha uma pirâmide de base quadrada. Quem que tem energia mais alta? É o DX2 menos Y2. Por quê? Porque eu vou ter 4 ligantes no eixo XY e apenas um ligante aqui no eixo Z. Então o DZ2 aqui tem energia mais baixa que o DX2 menos Y2. Então, gente, os argumentos são sempre os mesmos. Os orbitais que estiverem mais afastados do ligante, abaixa energia.
os orbitais que estiverem mais próximos do ligante aumentem a energia. Então a gente consegue ter ideias de como fica o desdobramento de cada um deles. Tá claro? Bom, vamos fazer um exercício então, para a gente ver como que essas coisas funcionam. Vamos pegar esses dois complexos, um é de níquel, o outro é de paládio. E aqui fala que eles são paramagnético e diamagnético, respectivamente. Então, o níquel é paramagnético, quer dizer, tem elétrons desemparelhados, e o de paládio é diamagnético, quer dizer, não tem elétrons desemparelhados. O que isso informa acerca de suas estruturas? Observe que em ambos os casos eu tenho um número de coordenação 4, e o número de coordenação 4 permite duas geometrias, ou é tetraédrico ou é quadrático plano. No caso, quando o meu complexo ele é tetraédrico, os meus orbitais vão ter essa distribuição aqui, ó. Certo? Perdão, é isso. Isso aqui mesmo. Orbital E e o orbital T2. E quando é quadrático plano, vai ser assim, né? D de xz, D de yz, D de z2, D de xy e D de x2 menos y2. Como a configuração eletrônica é D8, vai ficar assim, ó. 1, 2. D8 é sempre spin alto. Então, assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elétrons desemparelhados. Agora, quando é quadrático plano, o que fica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, complexos D8 quadrático plano são sempre diamagnético. Então, esse aqui é quadrático plano. Esse aqui é tetraedro. Ok? Vamos para o próximo. Esse complexo trans com 2 bromos e esse ligante fosfina, aqui um ligante maiorzinho, se converte em uma forma que é paramagnética. Sugira uma razão para essa observação. Bom, tá aqui. Eu tenho o meu complexo. Esse complexo ele é quadrático plano. Se ele é quadrático plano, a gente viu pelo exercício anterior que ele não tem elétrons desemparelhados. Logo, ele é diamagnético. Agora, se você observar bem, você tem esse ligante aqui, que é um ligante muito volumoso. Então, o efeito espacial que você tem aqui é gigante. O bromo também não é pequeno, né? O bromo é um ligante muito grande. Moral da história. Esse complexo aqui, de geometria quadrática plana, ele vai sofrer uma distorção e ele vai para uma geometria tetraédrica para diminuir a repulsão entre os ligantes. Por isso ele fica paramagnético. Ok? Mais um. Preveja o desdobramento dos orbitais D do íon prata em um complexo linear com cianito. Então aqui é o dicianido prata 1. Observação, não se preocupe com a diferença energética, apenas com a ordem. Então agora eu estou colocando o meu ligante, o meu metal, num campo linear. Então aqui eu vou ter aqui, eu tenho aqui o meu metal. Eu tenho um ligante aqui e eu tenho outro ligante que está aqui. Esse eixo é o eixo Z por definição. Então vamos lá, como é que vai ficar o desdobramento do campo? Está aqui, ó, o eixo de energia. Como é que vai ficar a ordem? Bom, o orbital que vai ficar mais alto em energia vai ser, sem dúvida, o orbital DZ2, que está aqui, né? Então, o orbital de energia mais alta vai ser aqui, vai ser o orbital D de Z2. Depois vão vir os orbitais D de X, Z e o D de YZ. Por quê? Porque eles têm componentes ao longo do eixo Z e vão sentir uma repulsão desses ligantes. E mais estabilizados vão estar os orbitais
D de x2 menos y2 e o D de xy. Então, de uma forma grosseira, essa seria a distribuição dos orbitais D. Deu para entender qual que é a ideia por trás? Isso, gente, é para qualquer geometria. Vou deixar como sugestão para vocês fazerem desdobramento linear, mas com os ligantes ao longo do eixo X, não ao longo do eixo Y, do eixo Z, como está aqui. Façam para vocês verem como é que vai ficar. Para a gente terminar, né, gente? A TCC, vocês devem ter visto que é uma teoria muito simples, com um objetivo muito específico, explicar o comportamento dos elétrons D. Por que disso? Porque consegue prever as propriedades magnéticas e consegue explicar as cores dos complexos que estão relacionadas àquelas transições D. Isso é extremamente importante. E a teoria de ligação de valência, a TLV, não consegue explicar isso. No entanto, a TCC tem falhas. E a principal falha dela é não conseguir explicar a série espectroquímica. Então, eu não consigo ter um motivo razoável para justificar por que o CO é o ligante de campo mais forte, enquanto que fluoretos, brometos são ligantes de campo mais fraco. Para isso, nós vamos precisar de uma teoria que leve em consideração a covalência da ligação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa teoria, como eu comentei, é uma das teorias que os inorgânicos mais gostam, porque tudo faz sentido dentro dela. Sugiro vocês darem uma lida no material para vocês entenderem mais a fundo o que acontece nessa teoria, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!